Chegar aos 300 anos é um privilégio para poucos municípios mineiros. Pitangui faz parte desse seleto grupo. E todo município que completa 300 anos tem um patrimônio de um valor imenso, formado pelas histórias, pelos documentos, enfim, pelas pequenas e grandes histórias de seus moradores. A coleção, ela mostra um pouco dessas histórias. Já foi lançado um livro sobre o tombamento do Centro Histórico de Pitangui e agora vão ser lançados os livros que contam a história do futebol em Pitangui. Pitangui é um dos poucos municípios que eu conheço que tem 4 estádios de futebol dentro da cidade. Isso mostra que o futebol ele faz parte, está enraizado na cultura do município, na vida do município. Mostra como é a vida nos povoados que formam o município, que fazem parte da vida do município. São povoados desconhecidos para a maioria das pessoas que moram aqui. E tem também um livro que conta a história do teatro e do cinema em Pitangui. Cada livro contando um pouco desse patrimônio imaterial que é formado pelas pequenas e grandes histórias dos habitantes de Pitangui. O livro A Construção do Tombamento conta como foi o processo de tombamento do Centro Histórico de Pitangui, ocorrido no ano de 2008. Foi um processo extremamente complexo, extremamente traumático, envolveu até ameaças de morte, coisas desse tipo, porque era uma coisa que vinha sendo falada, mas que acabou que nunca se concretizava. Então, o livro conta isso, conta como foi esse processo, os personagens envolvidos, até se chegar à oficialização do tombamento em si, que aconteceu no ano de 2008. Mas eu acho que o tombamento é uma coisa que precisa ser aprimorada, precisa ter um refinamento maior desse processo. Alguns cuidados são necessários para que se avance mais nesse processo. O título original do livro não era A Construção do Tombamento, né? Eu acho que era A Volta por Cima, alguma coisa desse tipo aí. Eu descobri o título durante o processo de pesquisa, de entrevista, né? Eu descobri essa ideia, eu descobri que a construção do tombamento, o tombamento de um centro histórico, é um processo que precisa ser construído. As pessoas precisam assimilar a ideia, elas precisam compreender que elas moram, que elas têm imóveis, que têm um significado para a história do município, né? E isso é a construção do tombamento. Chama atenção nos povoados de Pitangui o fato de que eles são muito diferentes, apesar de estarem no mesmo município, né? Como o próprio nome do livro diz, tão longe, tão perto. Tem povoado como Velho da Taipa, por exemplo, que fica a 4 quilômetros da área urbana da cidade. E tem Veloso, por exemplo, que fica a cerca de 30 quilômetros, que é muito mais longe do que Velho da Taipa. E nesses povoados a realidade social, a realidade da educação, também do saneamento básico, da alimentação, da economia, né, do emprego e renda, é muito diferente de um para o outro. No povoado de Veloso, especificamente, um fato me chamou muita atenção, que foram construídos lá alguns galpões e algumas casas de abate que serviriam para que a população local, cerca de 300 moradores, trabalhassem com a produção, a criação e o abate de frangos caipiras. Porém, o projeto ficou pela metade. Os galpões foram construídos, inclusive diretamente com o trabalho físico, né, com o empenho dos moradores na obra em si, né, que a Fundação forneceu o dinheiro para construir os galpões. Mas quem trabalhou como pedreiro, servente de obra, foram os próprios moradores, com a esperança mesmo, a confiança de que quando estivessem prontos, quando o projeto começasse a funcionar, os moradores teriam
mais oportunidades de emprego e renda. E depois que nós cobramos, né, um posicionamento da Fundação Banco do Brasil em relação ao abandono dos galpões, a própria entidade enviou uma equipe lá de Brasília para vistoriar os galpões e, pelo que tudo indica, pelo que me foi informado, o projeto vai ser retomado. O mais gratificante de tudo nesse trabalho foi isso. Conseguir, por meio do trabalho de reportagem, da apuração de informações, mudar um pouco, né, contribuir para que mude essa triste realidade social lá do povoado de Veloso. Há em Pitangui uma tradição de se comemorar eventos onde é exaltado a lembrança de elementos como Vasco Azevedo, Azevedo Júnior. Quem foram esses caras? Eles foram os organizadores dos primeiros grupos de teatro amador na cidade a partir da década de 1880. No decorrer do século XX, o teatro ele continuou sendo uma das principais formas de lazer em Pitangui. E a partir do final da década de 40 começou a se organizar um grupo de teatro amador ligado à Companhia de Tecidos Pitanguiense, o grupo CTPense. A partir do momento que eu tive contato com alguns documentos que me apontavam como que se organizou esse grupo, quais peças eles tinham encenado na cidade, qual o espaço que eles utilizavam para ensaiar e para encenar, eu avancei nas pesquisas e na escrita. Por outro lado, eu também escrevi sobre o cinema. E a minha referência sobre o cinema é o início do século XX. E a cidade teve 2 cinemas em períodos alternados, e o último deles encerrou suas atividades em meados da década de 1980, quando são encontrados os últimos registros em jornais locais sobre o funcionamento do cinema em Pitangui, o Cine Pitangui. A partir desse livro eu tento trazer à tona uma história que já estava em esquecimento. A ideia é apresentar uma faceta da história de Pitangui aos pitanguienses, mas também àqueles interessados na história dos municípios, na história das formas de se divertir nesses municípios. Então, a contribuição da obra é nesse sentido. Bom, a Cenibra, dentro da sua política de responsabilidade social, ela tem um trabalho grande na área cultural, principalmente nos municípios onde ela atua. Então, essa parceria para o lançamento desses livros, ela tem tudo a ver com a própria política da Cenibra de desenvolvimento cultural das comunidades onde ela atua e do estado de Minas Gerais. E no caso específico, né, há uma razão até pessoal. Quer dizer, Pitangui, para mim, é uma cidade que sempre permeou toda a minha história de vida, meus pais, minha mãe, meus irmãos. Quer dizer, Pitangui faz parte de toda uma história familiar e tem uma cultura riquíssima, enorme, né? E que esses livros procuram retratar. Essa coleção, eu acho que ela é super importante para Pitangui, porque ela procura resgatar algo valiosíssimo, né? Que é o patrimônio cultural de Pitangui, né? Pitangui, há não muitos anos atrás, era uma grande referência cultural, econômica, política no estado de Minas Gerais, e esses livros tentam resgatar essa importância cultural. E eu acho que é importante não só porque resgatar a cultura por si só já é importante, como porque eu acho que pode ser uma alavanca a estimular a própria retomada do crescimento e da pujança econômica de Pitangui. Quer dizer, hoje a gente encontra vários exemplos de cidades antigas, né, que encontraram no resgate da sua cultura um vetor de desenvolvimento da própria economia, né? A relação entre cultura, economia, cultura e turismo, né? Então, a gente entende que resgatar a cultura de Pitangui, toda essa riqueza cultural de Pitangui, pode ser
além de interessante para rememorar, né, esse patrimônio cultural, pode ser uma alavanca que abra caminhos, né, para que Pitangui possa retomar a sua pujança econômica no futuro.